Olá, pessoal. Boa noite. A gente está ao vivo aqui e com o professor Marcos Klippan, da Universidade Estadual de Maringá, colega também do grupo Laplanche, do grupo de pesquisa Laplanche. Queria agradecer, antes de tudo, a presença do professor Marcos aqui, em nome da UFMG, em meu nome. Esse é um projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, conversas virtuais sobre psicanálise. A gente fala sobre pesquisa, sobre, agora, eventos culturais, temas em geral a partir da psicanálise, e o Marcos tinha me proposto a conversa, a gente estava conversando, e surgiu o assunto da Pluribus, essa série maravilhosa, que saiu pela Apple TV, e a gente vai falar disso. Então, um aviso importante, a gente vai ter spoiler, vai dar bastante spoiler, vamos falar muito da série, do que acontece. Então, caso vocês não queiram acesso anteriormente, né, assim, ao conteúdo, vejam depois, vai ficar gravado. Para quem vai participar por aqui no chat com a gente, como a Grace, que já entrou, ou o Vladimir, que também já está aqui, sejam bem-vindos. O link está na descrição do vídeo. A gente vai abrir para conversa daqui a 30 minutos. Então, o Marcos vai falar, a gente vai conversar um pouco, e depois a gente abre para as perguntas de vocês que estão aqui no chat direto com a gente, ou lá no YouTube, ao vivo. Tá? Então, sejam bem-vindos a todos, e em especial Marcos, obrigado. Marcos, a palavra é sua. O que a Pluribus te trouxe? O que te provocou? Olá, Fábio. Olá, pessoal que nos acompanha. Prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquei muito empolgado, né, quando eu vi que você também gostou muito dessa série, né, e por isso que entrei em contato. Falei, vamos trocar umas figurinhas aí, né, porque eu também gostei muito, né, já estava há um tempo esperando essa produção desse diretor, né, o Vince Gilligan, né, que é famoso pelas suas produções de Breaking Bad e Better Call Saul, e fiquei muito assim instigado em ver que ele, né, já há um tempo propôs uma série de ficção científica que foge daquele universo de narcotráfico, né? Então, já bem conhecido, né, das suas produções, e vai para um outro caminho assim, né, totalmente diferente, né? Então, Pluribus é uma série muito criativa, né, muito rica, e que segue, né, assim, essa característica da produção do Vince, né, de apresentando gradativamente os personagens, não é uma série assim acelerada, e que às vezes frustra muitas pessoas, né, que escutam, Breaking Bad, a melhor série de todos os tempos, começa a assistir e vai num ritmo assim que às vezes para as pessoas que gostam, né, de uma série assim mais frenética, no começo pode frustrar um pouco. Eu já ouvi, né, que muitas pessoas acabam desistindo de acompanhar, mas tal como, né, em Breaking Bad, não desistam, né, as coisas vão se construindo, as coisas vão aparecendo, né, não sei se você teve essa sensação de como tudo isso vai aparecendo muito gradativo, e isso, para mim, é o que deixa mais rico a produção do Gilligan. Sem dúvida, sem dúvida. Esse pano de fundo, né, da Breaking Bad, assim, para mim teve um efeito ruim. Eu esperava mais, né? Porque eu sou Uhum. apaixonado por Breaking Bad. Então, assim, é um negócio, é muito arrebatador. Aquela série é muito arrebatadora, né? O arco dramático, né, assim, do professor, né? Enfim, fatores identificatórios importantes, né? Professor que quer ficar rico. E aí, assim, não dá para comparar, não sei se você concorda, com, né, o arco dramático, mesmo da Carol, né, assim, que é uma personagem muito bem construída, né, e que participou, aliás, né, da Breaking Uhum. Bad. Mas, de qualquer forma, assim, a gente vai entendendo exatamente isso, o roteiro vai entrando, e vai te pegando, assim, é muito, muito bom de ver. Então, também recomendo. Vejam até o final da primeira temporada, porque vale muito. Assim, são questões filosóficas, psicanalíticas que vão aparecendo, assim, que são excelentes.
Eu estou muito entusiasmado ainda, Fábio. Assim, eu acho que vai ter um desenrolar. Estou acreditando muito no Vince, né? Pode ser que, né, ele se perca aí no meio do caminho, até porque as séries elas vão sendo escritas também ao longo do caminho, né? Não é um produto totalmente pronto de início, como um filme. Mas eu estou muito cheio de expectativas ainda, assim, né? Concordo contigo, né? Breaking Bad talvez vai ser para sempre a obra-prima dele, mas o fato de trazer, né, vamos começar a falar um pouquinho do que é história, né, uma série de ficção, né, de um mundo pós-apocalíptico, que não é pós-apocalíptico, né, porque não acabou nada, assim, como nas séries de zumbis, né, pelo contrário, né, é como se fosse uma reorganização humana voltada para a preservação da natureza, para a própria preservação da vida, né, e aí, né, a gente já tem uma série de críticas à nossa estrutura social, né, capitalista, que produz excessivamente e desperdiça grande parte do que produz para nada, né? E ali é uma total reorganização, né? Então, pluribus vem, né, de uma expressão em latim, pluribus unum, de muitos um, que é um lema assim que eu pesquisei, né, uma pesquisa muito rápida, né, um lema muito tradicional americano. Ele não chega a estar na Constituição, né, não chega a ser algo formal, mas está muito nessa ideia, né, de vários estados que formam, né, uma unidade, né, e ao mesmo tempo esteve ali, né, desde muito tempo atrás, né, em moedas do final aí do século XVIII. Depois desapareceu, que a gente vai ter, por exemplo, na nota de $1, né, aquela expressão, né, in God we trust, né, em Deus nós confiamos, né, nós podemos botar fé aí, né, então desaparece isso, mas fica, né, essa marca na cultura e que o Gilligan vai explorando isso, né. Estou contando bem brevemente, né, do que se trata a série. Perfeito. Ambientado ali em Albuquerque, né, o mesmo cenário de Breaking Bad e Better Call Saul, né, a gente tem Carol Sturka, né, protagonizado aí pela atriz Rhea Seehorn, que esteve presente, né, em Better Call Saul, né, fazendo a fantástica Kim Wexler, né, e aqui também ela já trabalha muito bem, né, então ela é uma escritora ali, né, muito bem sucedida, né, ali no campo de best-seller, mas que ao mesmo tempo ela não acredita muito na sua obra ali, né, ela já é um tanto amargurada, é, com o seu público, um público assim formado por pessoas que ela meio que considera assim um tanto ignorantes, porque a sua obra também não é muito assim, né, erudita, então ela, né, viaja o país todo e até o mundo, né, tem milhões ali de fãs, né, as suas noites de autógrafos são lotadas, mas ela é ao mesmo tempo um tanto infeliz, né, e aí ela vai se ver numa posição de heroína, né, heroína ou vilã, né? A gente vai falar um pouquinho, né, desse contraste aí, né? Por quê? O que acontece, né? Vem uma mensagem do espaço, né, que é captada por observadores do espaço que tem no mundo todo, né? E eles ficam intrigados com essa mensagem que eles não entendem muito bem, o que significa isso, até que um desses observadores, né, cai a ficha ali e fala, não, essa mensagem quaternária aqui tem a ver com guanina, timina, aquela coisa ali que a gente aprende, né, lá no ensino médio, né, que forma a cadeia do DNA, né, tem um corte, já tem pesquisadores ali, né, trabalhando essa mensagem de DNA que parece que tem a ver com um vírus, né, curiosidade humana, né, fortíssima ali, já está ali, né, judiando dos ratinhos para testar ali que vírus é esse, né. E ali, né, tem dois pesquisadores ali vendo, né, e de repente um ratinho tem um colapso ali, né, uma coisa ali que eles não entendem muito bem, eles vão pegar o ratinho ali para ver o que acontece, o rato morde a mão né, de um dos pesquisadores ali, né, e ali instantaneamente essa pessoa já começa a ter também um colapso ali, né? Começa a se tremer toda, a outra pessoa que está ali com ela fica ali assustadíssima, não sabe se sai, isola a área, se vai acudir o colega ali, né? Aí esse colega pega a outra pessoa e dá um beijo,
transmitindo assim o vírus. E a cadeia se dá assim, né? De transmissão a partir de um beijo, que é muito significativo, né? Muito simbólico aí, né? E muito rapidamente, até como a gente viu, né, na pandemia passada, né, o mundo todo está infectado, né? E o que que acontece? Essas pessoas têm esse colapso, elas caem, né? Muitas vão morrer por conta disso, porque cai, bate a cabeça, né? O corpo não resiste a essa transformação que vai ter ali, né? E quando elas surgem novamente ali, né, recompostas, elas não são mais as mesmas. Elas perdem a sua individualidade e se tornam uma mente coletiva mundial, que se comunicam instantaneamente e passam ali, né, a fazer o bem, né, coletivamente, a pensarem, né, como se fosse uma mente só e trabalhar para proteção do ambiente e do mundo de uma forma muito amorosa, né, muito acolhedora, né, mas sem individualidade alguma. Todavia, né, acho que são 12 ou 13 pessoas, juntamente com Carol, né, Sturka, não conseguem se contaminar. Das 8 bilhões de pessoas no mundo, 13 pessoas não se contaminam. Elas são imunes a isso. E cada um vai fazer um pouco diferente, né, com relação a esse destino, né, que lhes foi reservado, né? Alguns vão se isolar, outros vão perceber, né, como no caso de um personagem muito significativo, né, um francês com o nome de Combá Combá, Diabaté. Combá de Abater, né? Isso é maravilhoso, esse Ele, personagem. ele vê que, bom, as pessoas, elas, né, essas pessoas, essa mente única, elas não vão nos atacar, elas não vão como, né, nos séries de mundo pós-apocalíptico, de zumbis, vir nos devorar, não, elas vão cuidar da gente, né? Elas sabem que nós não estamos contaminados e elas vão promover o máximo possível de cuidado. E aí, por exemplo, o Combá de Abantê, ele vai abusar disso. Então, ele vai pedir os melhores jantares, né, as melhores noitadas, né, enquanto Carol, que perde, né, a sua companheira, né, sua esposa e, ao mesmo tempo, empresária, né, que agencia suas viagens, noites de autógrafo, ela cai, infelizmente, né, morre, e ela fica também muito ressentida com isso. Então, Carol, ela vai ficar extremamente revoltada com essa situação, né? E, ao mesmo tempo, essas pessoas, essa mente coletiva, elas são muito sensíveis, né? Se você ataca, agride, mesmo que seja verbalmente, essa pessoa ela entra em colapso. Mas não essa pessoa individual. O mundo inteiro entra em colapso. E aí entra um grande dilema ético, né? De se eu atacar uma pessoa, eu acabo matando milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, cada rompante dela, cada grito, né, da Carol Sturka, ela acaba matando milhões de pessoas ao mesmo tempo, que são pessoas que não vão resistir, né, a essa agressividade humana, porque esse modo de funcionamento ele já não é mais humano, né? Ele funciona numa outra lógica. E a série vai acontecendo, né? Tem um outro personagem muito importante, né? Um paraguaio que não se contamina também, e ele se isola totalmente, né? Ele não quer receber nada dessas pessoas, porque essas pessoas estão o tempo inteiro ali, né? Tentando ajudar. Oi, Carol, bom dia, Carol, né? Você já comeu? Parece que você está desidratada, é melhor você tomar água, toma aqui um Gatorade, toma aqui uma água, toma aqui um café, né? E o paraguaio lá, ele se isola, ele não quer nada, ele não quer comer nada disso, né? Até que Carol marca uma reunião com todo mundo, né? E aí essa mente coletiva oferece jatos e tal, eles se reúnem, né? Parece que só Carol, desses 6, acho que, não, que se reúnem, né? Conseguem se reunir, está indignada com a situação, o restante está conformado. O paraguaio Manuso Oviedo nem responde a mensagem nenhuma, não participa da reunião, só depois, né, que ele fica sabendo que tem alguém tão revoltada quanto ele, né? E ele parte ao encontro de Carol, né,
do Paraguai até os Estados Unidos de carro, né? Então ele vai lá andando, pegando estradas, e aí na passagem ali do Panamá, que não tem estradas, teria que ser por barco, aí ele teria que, né, depender dessa mente coletiva, e ele não quer depender, larga o carro, vai cortando floresta, arrisca a própria vida, mas chega em Albuquerque, né? Milagrosamente, né? Esse é um traço importante dele. Ele não quer depender de ninguém, De né? ninguém. Ele, tipo, o Pluribus, né, assim, oferece ajuda, oferece o avião, oferece carro, né? Remédio, né? Remédio, não quer nada, ele não quer. Então, Não quer. boa representação também, assim, da individualidade máxima. Uhum. E eles se encontram, né, assim, meio hostil esse encontro, né? Os dois ali não sabem o que cada um quer, né? Por que esse cara apareceu, o que querem e tal. Enquanto Karen já está ali, né? Ela agrediu tanto a mente coletiva que eles falavam: então, Carol, a gente vai ter que se afastar de você. E eles saem, né? A cidade inteira sai, ela fica isolada na cidade, né? E ela começa a sentir falta, né? Do contato, mesmo que de uma relação tão estranha como essa, né? Ela pede para eles retornarem. E aí, ao pouquinho eles vão retornando, né? Tem uma personagem, né, que é uma espécie de acompanhante dela, que é a Zoja, né? Ela começa a ficar ali muito perto de Carol, Carol começa a se afeiçoar com ela, e a gente começa a perceber que há né, uma paixão sendo construída ali. Até que, né, ela vê que é possível, né, para essas pessoas que não foram contaminadas, fazer uma transformação do vírus e contaminá-las também. Não sei se essa é a palavra mais adequada, mas, né, esse vírus fazer parte delas, né, porque antes só seria possível se você extraísse, né, células troncos presentes aí na medula, né, e aí teria que ser como na doação de medula, uma extração do quadril e tal, e eles não fariam isso à força. Mas Carol deixou óvulos congelados, né? Porque ela e a companheira dela pretendiam ter filhos, né? E aí os óvulos estão lá, eles vão usar os óvulos para produzir isso, e aí Carol fala: bom, não vai dar para ficar aqui de boa, né? Só curtindo essa vida perfeita aqui com Zoja, né? As duas viajando o mundo todo e tal, né? Porque eles vão querer, né? Que todos se tornem uma mente coletiva, né? E basicamente a série termina assim, ela com o Paraguai dizendo: vamos ter que enfrentar isso, né? Ela traz uma ogiva nuclear lá, Trazer né? uma bomba atômica. Uma bomba atômica e vão, né? E aí fica para a próxima temporada, né? Muito bom. E aí tem uma série de coisas que a gente pode começar a discutir, né, assim, em termos sociológicos e depois psicanalíticos, né, coisas do tipo: se você agride, você mata milhões, né? Você está lá com energia elétrica consumindo, enquanto todos eles vão para né, um, um ginásio, né, um galpão lá, um ginásio, dormir todo mundo junto para economizar energia, né? Porque eles não querem mais gastar. Eles não pegam, eles além de não matarem nenhum animal, eles não pegam nem uma maçã do pé. Eles comem só o que está no chão, só um animal que caiu, né? Ou depois isso começa a se tornar mórbido, né? Eles começam também a produzir, né, uma proteína a partir dos cadáveres humanos que começam a morrer, né? Porque todos os dias muitas pessoas morrem. E eles só comem proteína, por exemplo, de seres que já morreram, né? E aí, quando Carol descobre isso, ela fica horrorizada, né? Ela quer avisar os outros 12 pessoas, eles não estão nem aí se eles comem, né, essa síntese de proteína humana, né, nesse processo canibalístico aí ou não, né? Então, tem isso, né? Isso que chama atenção, do tipo, o que você pedir, eles trazem. Se você pedir um bife, né, de um búfalo lá que está lá, né, sendo se você quiser um bife, né, eu falei no búfalo, não, vamos pegar algo mais longe, um bife wagyu japonês e tal, que só tem lá no Japão, eles vão dar um jeito de usar um avião
pegar, trazer para você, produzir como se fosse o melhor chefe de cozinha e te entregar aquele bife perfeito, se assim você quiser. Então aquilo começa a te dar um mal-estar, né, do tipo, o pessoal lá contendo o máximo, né, de sustentabilidade possível. Qualquer coisa que você fizer, você está gastando assim absurdamente, né? Então vai te dando um mal-estar, né? Assim, do tipo do poder, né? Poder que é um tema que eu vejo que é muito presente nas discussões ali, né? Dentro das séries do Vice Gilligan, né? Até onde eu posso? Quanto poder me corrompe, né? O quanto eu posso em relação ao outro, né? Como que eu assujeito o outro a partir do meu poder? Então, de uma forma muito diferente, assim, né? A série vai nos trazendo para isso, né? Então a gente pode pensar muitas coisas, assim, né? Eu anotei algumas, assim, crítica ao consumismo, ao individualismo, né, do capitalismo que a gente tem no modelo americano, talvez a representação máxima disso, né? Ao individualismo, às tecnologias, né? As IAs, a como isso, né? Meio que bloca uma mente única, né? Todo mundo pensando a partir de um mesmo algoritmo, né? As divisões de classe, por exemplo, porque nesse novo mundo, né? Não tem mais divisão de classe. O prefeito ou o governador estão lá cuidando da calçada da Carol que estragou, por exemplo, né? Estão lá consertando, então não tem mais uma divisão de classe nesse mundo, né? Então, individualidade e subjetividade, nesses temas que são tão caros para a modernidade, eles se diluem ali, né? E aí fica que tipo de relação de poder se estabelece ali, né? Porque você está exagerando, né, no teu consumo, porque está todo mundo se contendo, mas ao mesmo tempo Carol pergunta, mas não me perguntaram, né, se eu queria essa mente coletiva e ser deslocada desse lugar, né? Então que tipo de lugar é esse, né? Em termos psicanalíticos também, né, eu pensei assim, a coisa que mais me chamou a atenção, né, principalmente a partir de Laplanche, a forma como chega, né, uma mensagem, né, uma mensagem enigmática, como pensa Laplanche, né? O vírus é essa mensagem, né? Ele está ali entre ser uma vida, né, um fragmento, mas é algo que perturba, algo que se instala e depois, né, ele produz algo, né, de extremamente, né, no caso da série, né, algo extremamente amoroso, mas, né, de um assujeitamento assim brutal, porque você deixa de ser você, não existe mais um eu, né? E aí, como é que falaríamos de sujeito, né? Lembrei também da ideia de sentimento oceânico do que Freud discute, né, ou tenta discutir, né, lá no Mal-Estar na Civilização, né, essa coisa blocada, né, de você se perder, né, nesse mar de uma coisa só, né, é, de um, né, um oposto ali de um narcisismo, né? E eu estava pensando aqui de um narcisismo que ele nunca vai existir a partir de si, né? Senão de um outro, né? De um outro que provoca, né? Essa criação de um narcisismo a partir do narcisismo do outro, né? Isso fica diluído ali, né? Fica esmaecido até que desaparece, né? Sim, e isso é muito vendido na série o tempo todo, né, Marcos? Aham, Assim, tem um detalhe importante, só para eu entrar na conversa aqui, que eu queria te ouvir quanto a isso. Porque esse sentimento oceânico, o tempo todo é trazido pela Joshia, né? aham, Essa companheira nova, né, que vai acompanhar a Carol. Você vem para a gente, uhum, junte-se a nós, você vai saber dessa alegria, da maravilha que é ser, né, parte desse coletivo e tal. Tem um pano de fundo muito importante, né, queria saber se te traz alguma coisa, que a Carol, ela foi levada para as fazendas de terapia para alteração de sexo, de gênero, aham, de orientação sexual, verdade. Muito né? bem. E ela fica muito ressentida com essa história, com Uhum, razão, né? A cura gay, né? Assim, os pais tentaram, né? Levar para terapia de cura gay, para fazendas religiosas e tal.
E essa metáfora, né, que acaba aparecendo na série, assim, pô, mas eu não quero, Uhum. eu quero ser aquilo que eu sou, né? Então, o narcisismo como peça capital aí, né, no sentido de que ele está intimamente ligado para a psicanálise, com relação à particularidade, à subjetividade, à singularidade, e esse outro narcisismo que acaba desaparecendo enquanto narcisismo de fato, que é essa Uhum. coisa coletiva, o sentimento oceânico, tipo, Sim. desapareceu o eu, desapareceu a alteridade desapareceu. Tipo assim, a gente está imerso num todo só, onde finalmente não há conflito. Não há Uhum. conflito interno, não há conflito com a alteridade do lado de fora. Esse é o sentimento oceânico, de fato, a ausência absoluta de conflito e de alteridade. Então, assim, tem um pano de fundo, me parece, né, assim, que é uma luta que a Carol está colocando, ao modo dela, esse Manuso Oviedo, né, o paraguaio, de outra maneira. Uhum. Então, os que sobraram, né, por assim dizer, vão, cada um à sua maneira, vão falar dessa singularidade, né, de alguma maneira. A Carol defendendo, né, assim, com unhas e dentes. Singularidade é um modelo de vida, como se Uhum. tivesse sido o modelo de vida humana desde sempre, entendeu? Que não foi também. Uhum. O Oviedo um pouco na mesma direção, né? Tem uma outra, uma indiana, me parece, não, uma peruana, Cusimayo, que ela chama, ela escolhe voltar para o Uhum. pluribus, né? Ir para o pluribus, assim que a cura é feita pelos cientistas pluribus, né? Ela escolhe, E né? talvez por ser muito jovem, né? Porque acho que é um adolescente, É se uma não me engano. adolescente, exato, e de uma comunidade indígena, né? Tipo assim, Uhum. ela já vivia em comunidade, a vida era muito mais comunitária, né? Uhum. Tipo assim, pô, eu não quero ser indivíduo mesmo, não, nunca fui, né? Uhum. Então eu quero voltar para a comunidade, eu quero vida comunitária. E o máximo, né, o Kumbá de Abaté, que é o máximo do narcisismo. Tipo assim, vocês vão me servir 8 bilhões de pessoas para me servir o dia inteiro. Eu quero comer 10 mulheres por noite, eu quero 10 Ferraris, eu quero, né, hotel com a minha foto, né? Um narcisista, assim, absurdo, né? Então, assim, é muito interessante ver essas modulações da singularidade, né? Mas acho que tem um pano de fundo, no caso da Carol, que é essa Uhum. conversa muito legal, assim, essa metáfora que o diretor sacou, que é, porra, e se fosse a cura gay? Uhum. E se a gente comparar isso que o Pluribus está vendendo como um comunismo maravilhoso, sem conflito, e se a gente lê isso como a cura gay, né? O Uhum. que te vem, assim? Perfeito, Fábio. Eu, né, na minha ânsia de trazer esses detalhes assim, né, eu que trabalho com gêneros, né, psicanálise, pensei isso mesmo, né, na hora e acabei não anotando, não trazendo. Muito contente que você retomou, né, porque fica, né, já esse ressentimento anterior dela, né, de ter sido maltratada dessa maneira em algo tão caro que é, né, essa questão da sexualidade, do gênero, né, essas comunidades terapêuticas que ela, né, uma pessoa de mais de 40 anos, né, então vem de uma época onde a homossexualidade ela ainda era, né, vista pela psiquiatria, né, e precisamos relembrar pela psicanálise também como, né, algo patológico. É, então, ela tem, né, já essa ferida, né? Ela sabe o que é isso, o que é essa conversa, né? É, então, ela já chega escaldada, né? Exato. Nesse Um lugar. comentário aqui do João no YouTube está falando: a Carol diz que a cara dos psicólogos do Retiro eram idênticas às dos infectados, Olha só. né? E é isso mesmo, tipo, os psicólogos todos bonzinhos, Uhum, vem, né? Vem para o nosso lado, a heterossexualidade é ótima, você vai ser muito sim. feliz se fizer uma família heterossexual. É a mesma Uhum, carinha de cristão fascista, entendeu? aham, Então, assim, é uma metáfora muito boa, né? exatamente. Eu acho que o diretor, né, certamente trouxe isso, né? E eu acho brilhante quando traz assim de uma maneira não
tão pincelada, assim, né, tão caricata, né, passa assim, né, mas está ali, né, então é, tem algo de muito profundo nisso, né, que marca Carol, né, e ela sabe do que se trata, né, então o que é isso, né, como eu vou abrir mão desse narcisismo importante para mim, se a gente for pensar, né, eu falei, né, não existe um narcisismo de si que não seja a partir do outro, né, então, esse narcisismo que provavelmente os pais impuseram para ela, ela já teve uma batalha árdua, né, ao longo da constituição da identidade dela, para ela poder amar a si mesmo de uma maneira boa, né, porque ela, né, ao longo da série vai mostrando que ela teve muito conflito com álcool, né, algo que, né, ainda é uma questão, né, por exemplo, o carro dela com a parceira tem um dispositivo lá que ela, para dirigir, ela tem que fazer um bafômetro, senão o carro nem liga. Nunca nem sabia que existia uma tecnologia como essa, né? Talvez uma imposição da lei lá nos Estados Unidos, não sei, né? Provável, mas, né? A gente pode pensar nesses conflitos que ela viveu, né? E teve que batalhar para poder, né? Assumir essa posição dela, né? Ter um amor, uma companheira, né? Que tinha os seus conflitos, né? Mas que era, né? De uma união ali muito importante para ela e que ela perdeu, né, nessa, né, atravessada mundial aí, né, nessa esse apocalipse que fez com que ela perdesse essa pessoa tão importante, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu acredito que toca muito, né, em algo tão profundo como é essa questão do gênero, né, da construção da orientação sexual. Então, venha, né, venha aqui, né, você vai experimentar algo, né, no caso da mente coletiva lá, né, são sensações únicas de um mundo todo. Você vai ter, né, uma experiência assim como se fosse um grande orgasmo mundial, né? Que você vai sentir o que todo mundo está sentindo ao mesmo tempo, né? Exato. E será, né? Quanto A disso é gente, verdade, né? isso, a gente fica com essa dúvida no fundo, né? Aham. E tem uma outra dúvida também que me vem, o pluribus transa? Eles transam? Não aparece isso na série, né? Eles É, transam com os não infectados, né? isso, quando, No, exatamente, quando os não infectados mandam, né? né? No É de abater, né? Ou no isso, caso da Carol com da Carol. a Zoja, né? Isso, exatamente. Então, quando tem a demanda, né, dos não infectados, mas entre eles parece que Aham. não, o curioso eles estão economizando essa energia toda do planeta, não matando, né, economizando luz elétrica, etc. Primeiro porque eles podem, né, então não tem mais assalto, não tem mais roubo, não tem mais violência, então eles não precisam mais de luz à noite, Não né? tem mais desejo de consumo. Não tem desejo de consumo, enlouquecido, né, de produzir, Aham. produzir, produzir. A comida, ela é uma ração proteica, é o que você precisa, né, para uma reprodução interestelar. Uhum. Tudo isso é feito para que as antenas, né, de emissão desse sinal é, genético, né, continue a ser emitida agora a partir da Terra. Né? Então, ele veio de alguma estrela longínqua, porque aconteceu isso lá, e agora, a partir da Terra, esse sinal vai ser emitido até que chegue em outro planeta, né, que também vai infectar, né, uma população inteligente que seja capaz de fazer esse código genético aparecer, de fato. Uhum. A reprodução deles se dá de maneira curiosamente assexuada, né? Isso para o Laplanche também seria um pano para manga, né? Assim, é Uhum. como se houvesse um recalcamento radical, né, da sexualidade genitalizada e o sexual aparecesse de outra forma, né? Dessa maneira, de essa união grotesca, ao mesmo tempo muito sedutora, né? Do pluribus sendo um só, né? Uhum. Me veio isso. E aí eu fiquei imaginando, né? Será que tudo isso não está sendo, né, é, dominado para uma outra raça vir a explorar, né,
terras menos devastadas, né? Aí eu já estou aqui imaginando o que o diretor vai fazer, né? Tal qual, né, os bilionários, né, que estão ali, né, nos domesticando o tempo inteiro, a nossa sexualidade, né, por meio das religiões, por meio dos algoritmos, né? Transe tanto, transe menos, transe mais, corra menos, consuma menos gordura, né, coma mais fibra. Então, todos esses, né, como Foucault diria, esses dispositivos, né, ali nos domesticando para quê, né? Para quem? Quem se beneficia com isso, né? Na série ainda é um grande enigma, né? Estou aqui talvez cantando uma bola de algo que pode aparecer, né, posteriormente, ou não, né? A gente espera o mal, né? Tipo assim, pô, É, mas é o puro bem? É só para reprodução infinita aham, dessa forma de vida, que acaba sendo a mais adaptada possível, porque eles ganham uma força inacreditável sendo um só, né? uhum. Múltiplo sendo um. Eles, né, acabam seguindo uma lei darwinista, ganhando uma adaptabilidade assim enorme, né? Sim, porque, por exemplo, se estivéssemos aqui, né, pessoalmente, alguém aqui passa mal, né? Qualquer um aqui seria o melhor cirurgião, porque você tem a mente do melhor cirurgião do planeta, né? O da melhor cirurgiã do planeta. Poderíamos aqui fazer uma operação instantaneamente, né? Isso é maravilhoso. Essa Uhum. adaptação é incrível. Deixa eu ver, apareceu aqui a pergunta. Gente, palavra aberta, se vocês quiserem participar, tanto aqui pelo Meet quanto pelo chat, fiquem à vontade. O João falou que o que me fez ver o Winnicott foi a cena em que Carol queria fazer compras e ser independente. A cena mostra quantas pessoas são necessárias para fazer algo. Muito bom. Essa cena é incrível. É uma loja deliciosa que tem lá nos Estados Unidos. Esqueci o nome dessa loja. Geralmente tem produtos naturais, assim, eu adoro essa loja lá. É, e aí ela quer comprar na loja dela. Ela quer a salada lá e tal. E aí a cena incrível que o diretor monta, né, assim, dos caminhões que tem que se movimentar. É porque eles já tinham levado todo o estoque de todos os mercados, de todas as lojas, né, em termos de De logísticas, para o logística, galpão deles. Mas porque a exatamente. Kelly queria comprar no mercado, como ela fazia, né? Como o Fábio está falando, um monte de caminhão, aquelas pessoas trabalhando da maneira mais otimizada possível, assim, que faria, né, Ford chorar assistindo, né? É de Só tudo. os chineses não ficariam com inveja É. daquilo. E ali, né, tudo é montado e deixa ali só para ela, né? Porque ela pode. Isso. A independência, mas no fundo, uma dependência absurda, né? Sim. E o João fala que no final ela só come comida congelada. É isso, Aham. né? Assim, ela até pede depois um jantar onde ela jantou com a Ellen, né? A ex-esposa. Enfim, ela tenta, né? Essas cenas que o Diabaté tá nadando de braçada, ela tenta Uhum. algumas vezes, né? Tipo assim, não, eu quero resgatar esses elementos de individualidade, mas ela também está muito, em algum lugar, assim, um pouco perdida. Tipo, vou lutar por isso, mas ao mesmo tempo estou com muita saudade da Ellen, eu quero saber o Uhum. que a Ellen pensava. Isso é um detalhe super importante, né, Marcos? Assim, Sim. uma A das mente da Ellen já virou a mente coletiva. já virou a mente coletiva. Antes da Ellen morrer, ela participou do Pluribus. Então, o Uhum. Pluribus sabe o que a Ellen pensou, da Carol. E isso é uma das nossas fantasias narcísicas mais poderosas. Eu quero saber o que o outro está pensando de mim. Essa série, num certo sentido, não sei se você concorda, É é sobre a terrível, né? ausência do segredo. É terrível, né? Uma É um tipo de ultra intimidade devastadora, né? devastadora. Para a psicanálise, a ideia de que a gente é capaz de segredo e é capaz de mentir e é capaz Uhum. de esconder a nossa vida privada do outro é uma das condições de possibilidade da gente ter singularidade, da gente ter vida psíquica. A minha mãe não pode saber tudo que eu estou pensando, meu pai não pode saber tudo que me vem, né? Essa é a ideia. Márcia, se você quiser falar, Márcia, fica à vontade. Uma das causas do mal-estar é o convívio com os outros. Diga aí, Márcia, pode falar. Então, não, é que eu fiquei pensando, eu não assisti essa série, mas só estou acompanhando o que vocês estão falando, né? Bom, se uma das causas
segundo Freud, né, o que causa mal-estar é justamente conviver com as outras pessoas, né? E nessa série, se não tem mais, não teria mais esse mal-estar, porque seria todos uma unidade só, né? Esqueci a palavra. Não haveria mais esse mal-estar. E mesmo assim, essas pessoas que não foram contaminadas, elas queriam retornar ao que era antes. Isso, é ambivalente. O Diabaté, esse personagem que aparece em alguns episódios, ele está muito feliz com o Pluribus, porque ele pede, eu quero uma Ferrari, aí agora eu quero 10 mulheres maravilhosas para transar comigo hoje à noite, aí agora eu quero a melhor comida do Japão, eu quero um avião presidencial. Isso é muito engraçado. Ele pede o Force One, que é o avião presidencial norte-americano. Ele anda no Force One. O avião é dele. Então, eu quero andar no Force One agora. Eu vou andar nesse avião. Então, ele está feliz demais. Acabou o mal-estar. O mal-estar vai aparecer muito pesadamente na Carol e no paraguaio, o Oviedo. Neles fica gritante, assim, que é o que a gente esperava, de alguma maneira, pelo menos é o que me vem, no certo sentido de a singularidade, para a gente, é o nosso baúzinho de ouro, né? A psicanálise, inclusive, participa desse jogo. Ela só existe porque se tornou na modernidade um tema caro, né? Caríssimo, tipo, é o centro da nossa identidade. É a ideia de que nós somos únicos, de que nós somos particulares, de que nós somos singulares. A psicanálise nasce no seio da moral burguesa. E isso é central na moral burguesa. Nós não somos uma mente coletiva. A gente está se afastando disso. Né? Toda a luta burguesa, capitalista, num certo sentido, do 19 para cá, foi para destruir qualquer possibilidade de mente coletiva. Por isso que o comunismo é sempre uma grande ameaça, né? É uma ameaça brutal, exatamente. Tem essa leitura política que a gente pode fazer da série. Tipo assim, Pluribus é o comunismo que funcionou de fato. Tipo assim, todos por todos. Não tem mais indivíduo. O um desapareceu. O um desapareceu. Só existe o coletivo. Isso seria uma sociedade comunista de fato. Todos por todos. Né? Quando um é machucado, todos caem no chão. Isso é o comunismo na carne, encarnado. Né? E isso é muito assustador, porque, obviamente, né, tem uma camada aí que vocês estão querendo comunismo? Comunismo é isso aqui. Veja no que deu, né? Veja no que pode dar, exatamente. Márcia. Professor, eu só fiquei pensando também que esses que não foram contaminados, parece que eles fazem a parte essa de explorar os outros bilhões para atenderem seus pedidos, né, suas necessidades, de alguma forma. E aí eu fiquei pensando, é o mundo que a gente vive, porque a maioria da população tem esses meia dúzia dos mais ricos que exploram no mundo inteiro, né? O Diabaté está fazendo exatamente isso. Ele está vivendo como o bilionário vive hoje. O Diabaté é exatamente a representação do bilionário hoje. Você tem milhões de pessoas trabalhando para o bem-estar individual dele. O Diabaté é exatamente essa representação. Brilhante, aliás, o ator que faz. Né? Assim, ele é hilário, ele é muito engraçado. E é isso, assim, você vai... Todo mundo... Ele fica assim... sem entender por que a Carol não está transando o dia inteiro, comendo o que ela quer. Ele não entende. Por que a Carol quer acabar com o Pluribus? Ele não realmente... Carol, relaxa, velho. Aproveita. Aproveita. Tipo assim, é o puro hedonismo. O Diabaté é a representação do puro hedonismo. Então, é o bilionário hoje total, né? João, você quer participar ou eu leio? Uma cena interessante é quando a Carol toma café junto com o Diabaté e ele fica curioso e até mimetiza a forma que ela faça o sanduíche. Acho que ali a série mostra o quanto talvez ele esteja entediado com toda essa onipotência. Eu fico na dúvida, João.
Eu acho que ele está ali, mais uma vez, querendo aprender, né? A sensação que eu tenho é que ele ascendeu de classe social vertiginosamente, né? E a Carol tem esses marcadores de classe social, norte-americana, branca, escritora, né? Os marcadores de classe que o Diabaté não tem. Então, assim, ele está querendo, na verdade, todos os marcadores de classe da economia simbólica que ele foi excluído a vida inteira. Então, assim, ele está lá gozando intensamente, né? Coisa que ele nunca pôde fazer, né? Então, e ele não entende por que a Carol quer voltar, né? Você tá louca, né? Perder esse paraíso que você ganhou. Exatamente. E a Carol funcionando, assim, como uma norte-americana, mas o tipo ideal, estereotipado da norte-americana grotesca, assim, essa defesa da singularidade também, meio burra. Tipo assim, não tem nada na coletividade que vai ser legal. Coletividade é comunismo. O comunismo é aterrador. O comunismo é o horror. Então, a Carol também acaba funcionando um pouco como esse estereótipo de que só há uma verdade possível, e essa verdade é a singularidade máxima. Máxima. Essa é a verdade do humano. É o máximo do particular, né? O isolado, absolutamente isolado. Né? O verdadeiro self, como o Winnicott chegou a pensá-lo. Um isolado verdadeiro, um isolado jamais alcançado por alguém. Porque, como antes de tudo isso acontecer, ela ficava muito incomodada, né, com os fãs, leitores, né, como uma manada ali, né, que vão lá e não dizem nada criativo, não conseguem dizer uma verdade para ela, assim, do tipo, teu livro, é bobinho, né, teu livro, você jamais vai escrever um livro de literatura universal, né, você está muito longe de Shakespeare, por exemplo, né. Exatamente. E os livros dela, tadinha, assim, são muito ruins. O diretor deixa isso claríssimo, né? Uma ficção meio tosca, assim, ficção meio Senhor dos Anéis, mas com uma qualidade, assim... Uns 50 tons de cinza piorado, né? Exatamente. Que não consegue nem ter algo mais picante, né? Nada, é muito ruim. Todos os trechos que ela lê, tudo que ela fala, assim, são personagens meio místicos, meio Senhor dos Anéis, assim, bem entre aspas, Senhor dos Anéis é uma obra-prima, mas, assim, tipo, personagens meio medievais, místicos, e uma história muito ruim, né? E ela, quando pergunta para o Pluribus o que a Ellen achava, né? E o Pluribus, aliás, detalhe importante, o Pluribus não pode mentir. Isso. Ele não mente, ele nunca mente. Eles não agridem, né, e não mentem. Não agridem, não mente. Então, assim, é um humano no máximo dessa bondade, por assim dizer. Aí ela pergunta, o que a Ellen achava? Né? E aí eles não conseguem, eles também não querem agredir, falar a verdade. Mas que o livro era uma merda. Tipo assim, é uma bosta. É isso, vendia, porque o público gosta de bosta, mas é uma bosta. Era uma bosta. É isso a ideia. Né? Literatura não era. Mais ou menos assim, né? A ficção, né, do ChatGPT, né? Fala tal coisa. Aí você vai apertando para ele falar mais diretamente, né? Porque o coletivo lá, né? Eles vão assim. Não, mas olha, ela achava que tinha um potencial. Não, mas eu quero que você seja mais incisivo, mais assim, até que vai lá e diga a verdade nua e crua, né? Exato, tem que dar o prompt perfeito. Assim, perfeito. Né? O João escreveu aqui, eu quero ver a criança que não foi infectada, como ela deve estar sendo cuidada. Interessante. Então, um dos não infectados é a criança, né? Ou é a mãe, eu acho que é a mãe da criança, de uma criança, não é? Eu não lembro agora. Eu acho que é uma mãe que não foi infectada e que pede para cuidar da criança. Né? É a indiana, é a indiana, não é? Né? Isso. Inclusive, ela fica putaça quando a Carol dá os piti dela, que ela... Isso. O filho dela, né, a criança lá, ela cai em colapso, né, ela se machuca, né? Exatamente. E quando a Carol dá os gritos dela lá, né, ela já instantaneamente, né,
Porque assim, você pede, ó, liga para Carol, a mente coletiva dá um jeito de ligar e você recebe a mensagem lá da Índia, do outro lado do mundo, rapidamente, né? Exato. O João tá falando que a criança não apareceu, só foi dito. Massa. Então tem um personagem de criança que vai aparecer ainda. É verdade. Boa, boa. Também quero saber. Porque é isso, assim, a princípio, eu fico imaginando, né? Para a criança, assim como para essa moça, a Cassimayo, a peruana, o desejo de voltar para o coletivo deve ser o mais intenso, né? Então, a ideia é essa, assim, de que se eu tenho uma vida que está marcada já, meu narcisismo, pela presença do outro tão imerso, né? Assim, no caso da criança, eu imagino, né? É a família, é o que a minha mãe pensa, é o que o meu pai pensa, eu quero fazer e estar junto deles para sempre, né? Se eu vejo eles afastados e, de repente, eles chegam e me dizem, vem, meu filho, participa do todo, acho que essa criança ela não vai ter nenhuma chance, né, de dizer não, vai ser tão abusiva essa mensagem, né, que ela não vai conseguir resistir, num certo sentido, voltar, né? A majestade, o João está falando aqui, a majestade do seu bebê, na verdade, é isso, eu acho que o que se oferece é exatamente a majestade e o seu bebê, né? Você vai ser todo com um, né? E é um tipo de constituição, né, da nossa subjetividade que vai ser sempre um assujeitamento pelo amor, né? Para o bebê não resta outra coisa que não amar seus pais. O bebê não tem escolha, né? A única escolha que ele tem para se constituir é me ame como eu te amo. Isso, né, a partir de Ferenczi, né, com Laplanche, a gente vai retomar isso, que tem em Freud também, né, mas principalmente esses dois autores vão destacar quão traumático é isso, né? Quão avassalador é essa coisa instaurada em nós que é o pulsional, né? Que é como vai, né? Tal qual vamos ser, entre aspas, infectados por essa condição humana que é o sexual, né? Então isso não vai nos dar também tantas escolhas assim, né? E aí, claro, tem as pessoas, né, como Carol e tantas outras que ainda, infelizmente, né, vivem essa questão, né, porque há uma heteronormatividade, né, na nossa certas posições familiares, né, e que é uma luta de toda uma vida, por exemplo, né? Mas todos nós, né, neuróticos ou psicóticos, vamos estar lutando, né, contra essas questões, né, familiares, né, os nossos traumas transgeracionais, muitas vezes, né, que tá aí nos perseguindo, né? Total. É uma forma, assim, de ver a série que eu pensei, o estranho familiar, né, o Heimlich, nesse caso, vocês lembram que o Freud ele tratava o estranho familiar como um duplo que vai aparecer, mas é um duplo, por exemplo, um reflexo no espelho. Aí ele vai, nossa, eu vi meu reflexo, não me reconheci, achei, nossa, que esquisito, né? O velho ali, né? O velho, nossa, que velho feio, que sujeito esquisito, né? Agora, na série, o estranho familiar, ele de fato é estranho, né? É um outro. Então, assim, o que me parece, né, assim, que a série está, pelo menos, sugerindo para a gente pensar, é a radicalidade dessa alteridade que esses não infectados vão representar, né? De alguma maneira, preservam isso que a gente acha que é o nosso modelo de vida. A gente é singular, a gente é único, a gente é particular. No pluribus, o estranho familiar, ele desaparece. Não tem mais um Heimlich ali, né? Não tem mais, porque não tem mais alteridade, assim, eu acho que é isso que me chocou muito na coisa, assim, né? Tipo, é muito tentador, porque acaba o conflito, acaba a violência, a gente ganha uma força enorme de vida, é quase pura pulsão sexual de vida. Nem genitalidade você precisa mais.
até essa seccionalidade do sexo, até isso desaparece, né? Até essa secção do sexo, essa coisa que separa a gente, que coloca a gente, né, em busca um do outro e no conflito um com o outro, isso desaparece. Não tem mais gênero, né? Eles se referem ao corpo do indivíduo anterior, né? Isso. O corpo desse indivíduo era tal. Isso. Mas não importa mais o corpo agora. Não tem mais identidade, exatamente, a identidade desaparece, né, isso some, como o exemplo que você deu, né, tipo assim, se eu quiser ser o cirurgião mais competente do mundo, eu vou ser. O jogador de basquete mais competente do mundo, eu vou ser, porque eu tenho tudo, todas essas habilidades em mim, que não são minhas, são de todos, ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que a série, ela fica convocando a gente para pensar nisso que me parece central, e que me parece uma armadilha, né? A pergunta que eu tenho feito muitas vezes, Marcos, assim, não sei se você concorda, nessa armadilha que a psicanálise ajudou a formar, que é a singularidade é tudo. Singularidade é o que há de mais valioso em tudo. E aí a gente perde essa coisa incrível que o Winnicott e o Ferenczi, principalmente o Ferenczi, né, como matriz desse pensamento, começa a resgatar. Opa, peraí, singularidade não existe sem acolhimento. O outro tem que estar lá. Se não tiver criança bem acolhida, ela fica só com a pulsão de morte, né? Então, assim, sem acolhimento dessa alteridade, ou seja, sem alguma coisa que realmente te convoque para esse espaço comum, né? A gente trabalhou isso em São Paulo, né? O espaço do comum, né? Esse espaço do comum que garante, de alguma maneira, um acolhimento estável e tranquilo, se isso não aparece muito consistentemente, essa singularidade, ela vira um espaço de loucura. E aí a gente vai ver, né, a forma como os Estados Unidos produzem, consomem, né? Não é à toa que eles têm, né, como o programa lá, os acumuladores é tão, né, típico naquela cultura, né? E não que não tenha aqui, não tenha nas outras, mas eu acho que é difícil comparar tal qual os americanos, né, produzem e consomem, né? É um excesso absurdo, é isso. É como se não houvesse amanhã, né? Sim. É como se a gente pudesse continuar a crescer nesse mesmo ritmo infinito, consumido mesmo, como se não houvesse mesmo, sim, né? E para garantir isso, eu domino a Groenlândia, eu, né, tomo a Venezuela. Tomo a Venezuela, não em nada, o outro não interessa. O outro não interessa. O outro não interessa. É engraçado, o máximo da singularidade faz o outro desaparecer também. Né? E do outro lado, né, do pluribus, né, a singularidade também desaparece. A alteridade também desaparece. Mas no máximo da individualidade também. Né? Então, assim, eu acho que a gente está nos extremos, né, como diz o Laplanche, né, a luta é contra a alteridade, no fundo. O horror que a alteridade produz na gente, parece que a gente vai buscar essas saídas muito radicais, né? Não, eu sou único, eu sou singular. É quase para dizer, o outro não existe, ou na saída comunista radical, né, pluribus, não, o eu não existe. Mas, no fundo, isso acaba também fazendo desaparecer qualquer chance de alteridade, né? Tem uma pergunta para a gente já começar a terminar, da Gênia aqui. Podemos dizer que o pulsional não existe no pluribus? Boa pergunta. A sensação que eu fiquei, eu quero ouvir o Marcos, a sensação que eu fico vira pura pulsão sexual de vida. É essa sensação, sem pulsão de morte. Então é só união, é só pura reprodução, mas de fato, né, assim, pensando com Laplanche, a pulsão mesmo, ela é dupla, né? Tem uma pulsão sexual de morte, que fica desligado, por isso que o Marcos, eu acho, tem a fantasia de que talvez na temporada 2 o mal vai aparecer, né? Que a pulsão de morte tem que aparecer de alguma forma, a pulsão sexual de morte tem que aparecer, né? Mas a sensação que eu tenho, nesses termos que a temporada 1 aparece, o pulsional meio que some mesmo. É pura pulsão de vida. Então ela me dá a impressão até que
perde, cai a pulsão, vira instinto, né? Vira uma coisa para o bem do orgânico, né? Da Isso, do vida orgânico. orgânica como um todo, né? Há uma consciência, né? Pode haver uma consciência, mas isso que nos marca enquanto humano, né, o pulsional, ele é da ordem do conflito, né? Desses recalcamentos, desses enigmas. Uma consciência sem isso, ela pode ser, né, muito mais poderosa do que o nosso limite de consciência, né? Mas ela não é humana, né? Então ela está em outra ordem, talvez, né? Isso. O João está colocando aqui, parece que o conflito e a pulsão de morte viram um grande elemento beta. Eu acho que é o contrário, João. Não tem beta mais. Não tem elemento beta mais. Não tem pulsão sexual de morte. Não tem um a traduzir. É nessa direção que o Marcos está falando. Tipo assim, a gente vira vírus. E o vírus é esse ser entre a vida e o orgânico, assim, no limite do orgânico. Né? Você sabe a dificuldade que a gente tem para qualificar o que é o vírus. O vírus não é uma forma de vida como um animal. A gente não consegue colocar ele no mesmo lugar. Ele é o orgânico, pura vida. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa esquisita que, quando fica só pura reprodução e não quer entrar em contato, e interagir, e aceitar a alteridade, aí não é mais vida também, parece pura morte, no certo sentido, né? Porque se eles não transam, no limite, essa população vai desaparecer e aí vai para outro planeta, e para outro, e para outro. Então, assim, o que é isso, né? Então, essa sensação mesmo ambivalente, assim, que parece pura vida, mas que, pelo excesso de vida, né? Porque se o objetivo é só retransmitir, né? E caminhar em toda a galáxia, né? Aí devastou aqui, né? O humano. O ser que seria capaz de produzir essa tecnologia para reenviá-la. Porque a ideia é só mandar mensagem para frente, como o vírus. Só. Né? O hospedeiro que se lasque, né? Que se foda. Exatamente, acaba sendo mortífero. Uhum. Então, todo ser inteligente da galáxia, no final, né, de todas as galáxias, vai morrer. Como os vírus burros funcionam, de fato. Os hospedeiros morrem no final. Tipo, o que interessava era só a transmissão dele. Tipo, eu vou transmitir, vou matar, mas por pura vida. É isso que é o paradoxo bonito que a série está fazendo a gente pensar, né? Tema filosófico psicanalítico, assim. Se é pura vida, é pura morte, né? No limite, né? Enfim, temos muito a conversar, né? Só o início da conversa aqui. O João aqui pensa no sentido de que quando isso aparece, gera o pânico, parece impossível de digerir. Ah, sim, para quem fica de fora, né? Para Carol. Mas, João, olha como que o Diabaté, ele está metabolizando isso. Entendeu? Então, assim, já rola totalmente, pode virar alfa, elemento alfa total, né? Fica difícil de digerir para Carol, cuja história foi traumatizada, né? Muito traumatizada por essa história de fundo, que é a orientação sexual dela. Ela passou por isso, né? O pluribus, que é o cristianismo fascista, né, burguês, que organizou a nossa sociedade, né, ao longo do século XX, insisto nessa expressão, o cristianismo fascista, que organizou a moral burguesa, esse pluribus já existe. Ele existe o tempo todo, ele está aqui. Mas a força, né, dessas singularidades, das particularidades, né, que lutam contra esses pluribus aí, tipo, estão fazendo o jogo acontecer e continuar a acontecer, né? Bom, terminamos. Queria agradecer ao Marcos enormemente pela conversa, colega muito querido da Universidade Estadual de Maringá. Espero estar presente em Maringá em 2026. Muito obrigado em meu nome, em nome da UFMG, pela conversa. O canal está aberto sempre, volte sempre, né? Mais séries, mais artigos, teses, bancas, para a gente discutir aqui junto.
Eu que agradeço, Fábio. Foi muito legal, gostei bastante. Espero voltar em outro momento também, na segunda temporada. Esse ano vamos ter o congresso, né? Exato. Esperamos você por aqui. Massa, Muito estarei. obrigado. Valeu demais. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.